Estamos de volta com Manhã da Piedade e hoje é dia do YouCat. Nesse quadro falaremos sobre diversos temas ligados à catequese da nossa igreja e refletir sobre maneiras de viver melhor os ensinamentos do Pai no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a cada momento. E vamos conferir. E para conversar com a gente e nos ensinar um pouco mais sobre as coisas de Deus, vamos sempre estar aqui às quintas-feiras com o Padre Wellington Santos. Bom dia, Padre Wellington, sua bênção. Bom dia, Moninha, Deus abençoe, bom dia a todos que estão nos acompanhando e que a bênção de Deus também se estenda, a todos, a todas as famílias, às casas que agora nos acompanham. E hoje, Padre, nós vamos falar sobre sofrimento. Por que podemos afirmar, Padre, Deus é bom? Mesmo em meio a tanto sofrimento no mundo, eu acredito, eu recebo essa pergunta sempre, imagino o senhor como sacerdote deve receber muito. Por que se Deus é tão bom, por que existe tanto sofrimento? É interessantíssima a pergunta, porque de fato nos atendimentos, nas partilhas, tantos, nas paróquias a gente passa, e várias questões, nos relacionamentos que a gente tem, não só como padre, mas acho que todo mundo é capaz de dizer isso. Quando a gente enfrenta uma realidade de sofrimento, a gente sempre pensa por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Deus é bom, como afirmou na pergunta, e isso é indiscutível. Deus é infinitamente bom, mas os sofrimentos, eles acontecem na nossa vida. A gente passa por sofrimentos no mundo, a pandemia está sendo um sofrimento que está afetando a todos, por exemplo. Aí algo que nos ajuda a entender um pouquinho o porquê disso, Moninha, é quando a gente para entender assim, olha, o sofrimento, ele é tão somente assim na nossa vida um limite. Deus, sendo bom, ele é ilimitado. Nós, criaturas, nós, na nossa humanidade, a gente tem limites. E algo que é importante a gente refletir para nós, olha, no nosso caminho de vida, a gente está aprendendo a ser humano a cada dia, a cada relacionamento novo que a gente tem. Então, a gente não é completo. Nós não somos perfeitos. A gente está aprendendo todo dia, a ser humano. E enfrentamos esse limite, dessa incompletude que existe dentro de nós. Aí o sofrimento se torna algo grande dentro da gente, porque a gente também está acostumado a lidar e a querer que tudo aconteça do nosso jeito, que sejamos ilimitados, mais ou menos pensar assim. E o limite, ele se mostra a nós a todo momento, a toda situação. Então, quando a gente para pensar sobre o sofrimento que vem na nossa vida, e olhar nessa realidade para a gente perceber assim, olha, eu estou enfrentando um limite. Não porque Deus quer, porque Deus, aí pensando um pouco no YouCat, no Catecismo da Igreja Católica, Deus criou a humanidade para viver em harmonia consigo e com a criação. Mas a gente, pelos nossos limites, a gente rompe essa comunhão, essa harmonia. Daí vem o sofrimento. E aí a gente tem assim, que buscar uma arte de aprender a lidar com estes sofrimentos. Essa arte de aprender a lidar. O apóstolo João, ele, na primeira carta, ele fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por que, então, diante dessa afirmação de João, a gente não precisa ter medo do sofrimento e da morte? É bonito trazer, vocês escolheram muito bem uma passagem bíblica para tratar nessa questão do sofrimento. Porque o amor de verdade, o de Deus, o amor próprio, o amor que a gente cultiva para nós enquanto irmãos, ele nos ajuda a vencer uma realidade de sofrimento que é algo que existe assim, olha, que é de forma inevitável na nossa vida. Uma abertura que a gente precisa ter no nosso coração, que o sofrimento, ele é inevitável, a gente não consegue extirpá-lo da nossa história. Enquanto ser humano, por causa, um pouco do que refleti antes, a gente está aprendendo a ser humano. Então a gente vai enfrentar ser humano, vai enfrentar o sofrimento, perdão. E dentro dessa dinâmica de relacionamento que a gente tem, quantas não são as vezes que a gente acaba se decepcionando com as pessoas, por julgar a expectativa lá em cima.
a pessoa não corresponder àquilo que a gente acha que deve ser. Então, o sofrimento é algo que está aí na nossa vida, que a gente não tem como extirpar e é inevitável. Aí, buscar uma referência na nossa vida para poder entender assim, olha, o amor, ele ajuda a acalentar um coração que sofre. Buscar viver esse amor de Deus, para que não tenhamos medo do sofrimento e da morte, que são situações inevitáveis. O sofrimento, porque ao longo da vida a gente vai ter vários momentos em nossa história que vai nos causar algum sofrimento. Por exemplo, perder pessoas que a gente ama, né? A morte. Ter medo da própria morte é algo interessante porque é algo inevitável. É algo que a gente tem que olhar e entender como parte da vida. Né? Como São Francisco e o Padre Carlos refletia, né, no início do programa, é entender assim, ó, São Francisco nos ajudava a mostrar esse caminho. A irmã morte faz parte da nossa vida, então não é preciso temer aquilo que é inevitável. A gente tem que aprender a lidar, né, com essas realidades, o sofrimento e quando chegar a morte. E vivenciar o sofrimento, essa vivência no sofrimento de quando a gente passa, não só pelas perdas, mas as tribulações do dia a dia, em especial, é importante para o crescimento da fé, cada dia a dia da pessoa que sofre? Sim, sim, é importantíssimo a gente entender assim, o sofrimento, que é algo que é interessante, Moni, é a gente aprender a sofrer pelas razões certas. Porque às vezes a gente sofre por tantas coisas que não são necessárias, coisas às vezes pequenas que podem ser resolvidas de uma outra forma, né? Então, um caminho aí, olha, para a gente entender como crescimento da fé. Primeiro é saber sofrer pelas razões certas. E nas razões certas, pensando só naquilo que é inevitável, aquilo que o sofrimento realmente é grande, né? Nessa pandemia mesmo, olha quantas famílias, né, não estão sofrendo pela crise financeira, falava, né, do crédito imobiliário aí antes, quantas famílias estão passando com problemas por causa dessa realidade. Então, tem situações que de fato nos fazem sofrer. Mas é preciso, diante desse sofrimento, buscar, né, uma forma de se sentir confortável, né, de forma a fazer crescer a fé, porque o sofrimento ele é visto de uma forma completamente diferente, aí trazendo agora, né, de catequese, à luz da ressurreição. A ressurreição a gente só experimenta porque passou pela cruz. A cruz, né, de Jesus mostra esse sofrimento, esse grande sofrimento, que depois é totalmente transformado pela ressurreição. Então, nos faz sim crescer na fé, nos faz ser pessoas melhores. É preciso a gente buscar um sentido desse sofrimento para aprimorar o nosso jeito de ser humano, para a gente aprender com os erros. Normalmente a gente sofre por algum erro que a gente cometeu. Então, aprender com essas realidades para a gente ser pessoa melhor. A gente sofre consequências, né, padre? Em meio ao fracasso, dificuldades nessa vida que a gente vai vivendo, se sentir sozinho, se sentir abandonado, tendência de depressão, a gente como cristão católico, como que a gente deve se comportar, em como que encarar isso para poder passar por esse vale com tranquilidade? Porque de fato acontece, não é porque a gente é cristão que a gente não vai enfrentar fracasso, dificuldades, a solidão. E olha que muitas vezes a gente sente isso dentro das nossas comunidades de fé. Então, dizendo para quem nos acompanha, que está aí na vida, né, do trabalho de evangelização. Aí, como encarar isso? É uma pergunta muito interessante, Moni. E algo que eu tenho trazido para mim, porque eu também enfrento os meus fracassos, as minhas dificuldades, quem não enfrenta, né? Às vezes a gente se sente sozinho, as crises, né, que a gente passa, que eu sempre as tenho assim, olha, como oportunidades da gente aprimorar o nosso jeito de ser. Talvez a gente estava muito acomodado no modo de vida, a crise vem para nos desinstalar e nos fazer estar dentro de uma condição melhor. Então eu uso, e aí assim, de pensar assim, olha, como encarar isso? Pensar assim, como uma proposta, uma ferramenta, uma filosofia, cada um chama, né, como quiser. Mas o fato de se sentir confortável em situações desconfortáveis. É interessante quando a gente para pensar nessa questão. Por exemplo, o sofrimento é um desconforto. Aí eu vou parar para buscar uma forma de me sentir confortável dentro de uma situação que é desconfortável. Aí eu acho que está a chave para a gente poder
né, resolver muitas questões. A gente não vai eliminar, né, o problema como a gente quer magicamente, né, no estalar de dedos ou numa oração, que isso tudo mude, né, para que não exista o sofrimento, ou que a gente esteja numa redoma, para que nenhum sofrimento, né, nos afete. As nossas orações muitas vezes é assim, para que nada, né, nos afete. Mas quando acontece, né, quando a gente enfrenta, né, esse sofrimento, o fracasso, a dificuldade, é a gente buscar assim, olha, dentro dessa realidade, como é que eu posso me sentir confortável? Vai mudar completamente meu jeito de lidar com a situação. Eu vou ter mais paz, harmonia mesmo interior, até para poder entender assim, olha, quais ferramentas eu vou usar para poder vencer este sofrimento, vencer essa dificuldade. Amém, Padre. É clamar o Espírito Santo que nos traz o consolo, o conforto necessário no momento exato, né, Padre? De tudo que nós falamos sobre o sofrimento, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Então, é só mesmo agradecer a oportunidade da gente estar junto, né, nesse momento feliz de poder partilhar sobre um tema que afeta toda a humanidade e que Deus, né, de fato, seja aí a força para cada um de nós entender que o sofrimento é possível vencê-lo, né, pela graça, pela força de Deus. Amém, Padre. Dá-nos sua bênção. Que já recebeu a bênção do Padre Carlos, agora nós queremos a sua também. Que bom. Moninha, olha, um abraço e a bênção mesmo, com muita propriedade, com muita força, né, para ti, para toda a equipe, para todo mundo que nos acompanha em casa. Né, na certeza que o Senhor ele está no meio de nós e abençoe Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Muito obrigada. Até quinta-feira, se Deus quiser. Até. Lembrando do nosso sorteio hoje ao meio-dia. Entra na nossa rede social, no Instagram, @Manhã Piedade, aqui. Manhã Piedade. Manhã da Piedade. Ou no nosso Instagram. E no próximo bloco temos a reflexão do Evangelho do Dia. Por isso, não saia daí, vamos para um intervalo rapidinho.